Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trilionário que quer comprar o time do Flamengo em relação à SAF. A gente vai falar também tudo sobre Flamengo versus Inter, Flamengo com força máxima para essa partida. Em relação a Libertadores, Conmebol garante 10 mil policiais para garantir a segurança dessa final polêmica aí da Libertadores. Em relação ao Paulo Souza prometeu abrir o bico depois dessas finais sobre sua saída do time rubro-negro. E o grande museu que o Flamengo está construindo foi adiada a sua inauguração de junho para dezembro. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscrevam no canal se vocês gostarem do vídeo, é lógico, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre SAF. SAF, que alguns clubes aqui no Brasil estão entrando nesse esquema de SAF, que é vender uma parte do clube, ou totalmente 100% do clube, para algum grupo de investimento ou algum investidor individual, como foi o caso do Botafogo com o seu investidor John Textor. O Flamengo é o maior clube do mundo em relação a torcedores e um dos maiores clubes do mundo em relação a toda a estrutura, toda a sua história. E isso é lógico, desperta interesse de bilionários, trilionários em querer adquirir uma parte do time do Flamengo, uma parte da instituição ali, Flamengo, para poder fazer esse clube empresa. Mesmo não sendo de interesse da diretoria rubro-negra, pessoas vêm e fazem propostas, tá? Uma dessas pessoas, segundo o Guilherme do Flazoeiro, é o investidor trilionário, dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ele que investiu muito dinheiro no PSG, é só ver as peças que o PSG contratou após sua chegada, né? Messi, Neymar, entre outros jogadores, a gente pode botar esses dois aí no topo. O Mbappé é um jogador ali que eles renovaram o contrato por um valor milionário. Se eu não me engano, é o jogador que mais recebe no mundo inteiro. Então esse cara tem dinheiro. E esse cara, segundo o Flazoeiro, conversou com a diretoria do Flamengo com a intenção de comprar o Flamengo, pelo menos uma parte. E vocês imaginem o valor envolvido na SAF rubro-negra, né? Porque é um time que, por ano, tem uma receita de 1 bilhão. Então eu acredito que uma SAF no Flamengo seria para cima de 8 bilhões de reais por um pedaço do time rubro-negro, no mínimo. Queria saber o valor que vocês colocariam. Bota aqui embaixo nos comentários para a gente saber. Mas a verdade é a seguinte: mesmo ele querendo o time do Flamengo, a diretoria do Flamengo virou as costas e falou: não tem jogo, aqui não tem SAF não. Você pode procurar outro time porque aqui é o Flamengo. E o Flamengo, nesse momento, não tem interesse nenhum em ter uma SAF. E aí o que fez o investidor? Ele virou as costas e foi correndo lá para o Galo Mineiro, que a gente sabe que não tem nem 1% do apelo que o Flamengo tem. Mas como o Flamengo não quer fazer esse acordo com a SAF, o investidor foi lá para o Atlético Mineiro. Estão trocando papéis ali, podem fechar a qualquer momento essa SAF. Mas a verdade é a seguinte: o Flamengo é um time que eu não acredito que vá fechar essa SAF. Se você tiver outra opinião, por favor, coloque nos comentários. Mas é um desejo dos investidores querer investir no maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo. Um dia pode ser que a gente tenha SAF. Nesse momento, eu acredito que a diretoria do Flamengo vai ficar observando os outros clubes e vai ver o que vai acontecer com a SAF nos outros clubes aqui do Brasil. E hoje, às 9h30 da noite, mais um desafio para o time do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Desafio esse que eu pego ali como um estudo para as finais contra o Corinthians, que já estão bem próximas. Isso porque o Flamengo vai colocar sua força máxima hoje, até mesmo com o Arrascaeta. Então vai ser aquele teste final para esses dois jogos aí contra o Corinthians pelas finais da Copa do Brasil. O Flamengo está na quinta colocação com 48 pontos. Já o Internacional está na segunda colocação com 53 pontos. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: no gol, o Santos; lateral direito, Rodinei; lateral esquerdo, Felipe Luiz; na zaga do Flamengo, Davi Luiz ao lado do Léo Pereira; na parte de volante, João Gomes ao lado do Thiago Maia; e aí para frente aquele quarteto fantástico do time rubro-negro. Quarteto esse que alguns times, ou quase nenhum time no mundo tem, né? Se algum time tiver, são pouquíssimos no mundo que tenham aí um meio de campo à frente com essa qualidade. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Internacional não deve vir para cima igual um louco desvairado,
deve ficar ali um pouco mais no seu campo, tentando aquele contra-ataque maroto e algumas vezes do jogo indo mais à frente, sufocando um pouco a saída de bola do time rubro-negro. Saída de bola essa que a gente não pode ter vergonha de dar bicão, tá? Lembro sempre que não é muito bom a gente ficar dando aqueles toquinhos do goleiro pro zagueiro, porque eles não têm tanta qualidade quanto os atacantes. Então, para mim, é melhor dar um bicão, deixa lá que o Pedrão mata no peito, consegue fazer aquela escorada legal. E para mim, esse jogo vai ser 2-0 o time do Flamengo. Queria saber o seu palpite. Por favor, coloque nos comentários e bom jogo a todos. E agora falando sobre o nosso ex-técnico Paulo Souza, que resolveu abrir o bico, né? Pelo menos falou que vai ter uma data para ele revelar tudo o que aconteceu nos bastidores rubro-negros. A verdade é a seguinte, o Paulo Souza veio para o time do Flamengo e por muitos torcedores foi eleito o pior técnico de todos os tempos. Para mim, ele fez um péssimo trabalho também, porque não mostrou resultado dentro de campo. E o técnico deu uma entrevista e falou, ó, eu não vou falar agora sobre os bastidores, mas vou revelar tudo o que aconteceu no time do Flamengo após essas finais, né? Final da Libertadores e final da Copa do Brasil. Ele mesmo falou que não quer tumultuar o ambiente agora. Então é porque coisas sérias ele vai falar perante as câmeras, perante o jornalista após essas finais. Então, a partir de novembro, a gente já vai poder saber o que o Paulo Souza quer revelar. Mas a verdade é a seguinte também, né, cara? Não tem necessidade, o cara já saiu do time do Flamengo, fez um péssimo trabalho, deu pra ver pelos números dele. Ele recebeu o dinheiro que ele tinha acordado com o time do Flamengo. Eu não sei pra que ele quer continuar aparecendo. Um técnico que está desempregado. Realmente o que o pessoal da Polônia falou sobre ele quando ele saiu da seleção da Polônia está se aplicando aqui também. O caráter dele é meio complicado, né, cara? É meio duvidoso em relação ali a virar as costas para pessoas que os apoiaram, né? Aconteceu com a Polônia, aconteceu com o time do Flamengo, não em relação a virar as costas, mas sair ali com rusga, prometendo jogar no ventilador, tudo que aconteceu. Acho desnecessário. Para mim, o técnico tem que mostrar dentro de campo, não tem que ficar expondo os jogadores direto também. O técnico também serve como para-raio para proteger, blindar o elenco e fazer com que o elenco desenvolva um bom futebol. Não foi o que aconteceu com o Paulo Souza. O Paulo Souza realmente não mostrou para o que veio e ainda saiu com uma bolada no bolso. Então é isso, galera. Em novembro, o Paulo Souza promete abrir o bico, fofocar tudo o que aconteceu no time do Flamengo. Para mim não tem necessidade, o cara saiu, siga a vida dele, a gente segue a nossa aqui, mas às vezes as pessoas querem mídia, e às vezes para ter mídia tem que usar o nome Flamengo para conseguir. E sobre o nosso museu gigantesco, o maior museu de clubes aqui do Brasil, o Flamengo está fazendo lá na Gávea, mas tem uma situação meio complicada. Um tempo atrás, lá para abril mais ou menos, eu trouxe um vídeo aqui mostrando como iria ficar o museu. E a gente falou que a data de inauguração desse museu seria em junho desse ano, sendo que até hoje as obras não foram concluídas. Mas o Landim já sabe que em dezembro esse museu vai ficar pronto, um museu assim espetacular. O Flamengo contratou uma empresa que já fez o museu ali do River Plate, do Boca Juniors, entre outros clubes, e são museus assim totalmente tecnológicos, sensacionais, onde o torcedor vai poder ter uma experiência praticamente extrasensorial. Vai chegar lá, não vai ficar só olhando o troféu, olhando o quadro. A gente vai entrar dentro de vestiário que já está pronto ali, como foi no museu antigo do time do Flamengo, mas a gente vai poder fazer, vai ter ali lances de interatividade em relação ao museu. Você vai se sentir praticamente numa arquibancada, ou vai se sentir praticamente dentro de campo, com a arquibancada em volta, você tendo que chutar ali, tudo virtualmente. Uma tecnologia realmente de ponta, vai ficar muito legal esse museu. Pena que o museu não estreou em junho. Mas é aquilo, né? O que é bom tem que ser caprichado. Não é que está demorando, é que está sendo caprichado. E em dezembro a gente vai poder conhecer o maior e melhor museu aqui do Brasil em relação a times de futebol, que são um dos melhores do mundo em relação ao museu de times de futebol. Estou ansioso e com certeza quando chegar essa época eu vou lá, vou fazer uma filmagem, vou mostrar para vocês. Mas a gente sabe também que a Flá TV sempre faz aquele vídeo promocional divulgando e acredito que vai ser mais um ponto turístico aqui no Rio de Janeiro. E nação rubro-negra em relação à final da Copa Libertadores da América contra o Atlético Paranaense. Para esse jogo, a gente sabe que existe um problema muito sério de violência lá em Guayaquil. E para
Conmebol, para o pessoal lá do Equador conseguir controlar tudo isso, fazer aquela bolha, a famosa bolha ali, para poder ter a partida, para não acontecer nenhum problema com os torcedores, nem do Flamengo, nem do Atlético Paranaense, que com certeza vão estar em menor número do que a gente. Tá? E lembrando que é difícil até você fazer essa bolha, porque existe um déficit muito grande em relação às hospedagens, ao hotel lá em Guayaquil. Mais uma vez falo que é um absurdo ter apenas um jogo de final e fazer os torcedores passar por esse perrengue, até porque aqui não é Europa, mas beleza. Em relação a isso, vão ter torcedores fora dessa bolha que a Conmebol e o Equador preparam para essa final de Libertadores. Mas a verdade é a seguinte, vão ser disponibilizados, vai estar atuando ali realmente uma tropa de policiais para poder dar ali uma segurança para essa partida, diante de tantos problemas que a gente vem vendo no Equador. Eles vão botar 10 mil seguranças, 10 mil policiais para poder fazer essa escolta, fazer essa bolha aí, para que tenha uma partida tranquila e tudo na paz no dia 30 de outubro. Complicada a situação do Equador, complicado a situação que a Conmebol faz os torcedores passarem em determinados anos, né? Tem que ver primeiro se o lugar tem estrutura para poder receber torcedores de dois países diferentes. Por acaso, nesse ano, mais uma vez, foi 2 times do Brasil. Mas para receber torcedores de 2 países diferentes, que é o que geralmente acontece nas finais da Libertadores. E é isso, galera. Eles vão botar bastante gente para garantir a segurança. Espero que tudo ocorra bem e que a Conmebol, por favor, repense essa final única, porque a América do Sul, mais uma vez lembrando, não é Europa.